Olá, alô Brasil! Como é bom a gente falar de algo que a gente já experimentou, pelo menos no começo. Eu tive o prazer, a honra de participar 3 dias de uma conferência sobre cura interior com o Bispo Odmário Teixeira. Gente, foi tão especial. Mas a verdade é que a gente ficou com um gostinho de quero mais. E muitas pessoas pediram ao Bispo Odmário, insistiram para que ele preparasse algo maior, mais completo. E ele preparou. E vai anunciar em breve. Eu não vou perder por nada. Eu também quero estar nesse treinamento sobre cura interior com a equipe do Bispo Odmário Teixeira. Até breve. Olá amigo, olá amiga, seja bem-vindo ao nosso workshop, o maior workshop de cura interior do mundo, ok? Um workshop que preparamos para você com muito carinho. E antes de qualquer coisa, eu quero realmente te agradecer, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas parou um tempinho para assistir nossa aula. E eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Isso me valoriza, isso me deixa animado, me deixa motivado para continuar com o meu chamado. Nós vamos falar nesse workshop de cura interior, de cura da alma, vamos falar de inteligência emocional e não existe uma outra coisa que poderia acontecer conosco melhor é saber que tem pessoas que querem crescer espiritualmente e que além disso estão realmente valorizando e prestigiando o nosso trabalho. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda, que é algo muito difícil para a maioria das pessoas cumprirem, que principalmente nos dias de hoje, é que você aquiete a sua alma. Isso mesmo, aquieta a tua alma. Existe uma síndrome que foi codificada pelo Dr. Augusto Cury, chamada de síndrome do pensamento acelerado. É aquela que faz com que as pessoas não consigam assistir, por exemplo, uma mensagem de 1 hora, não consigam ler um livro e várias outras coisas que precisam de concentração. Eu chamo essa síndrome da mente de macaco, onde as pessoas geralmente ficam pulando de galho em galho. Digitalmente falando, elas ficam pulando de aplicativo para aplicativo. Essas síndromes têm como principal sintoma a distração, minar a concentração e, por consequência, tirar a paz. Como nós estamos no workshop de cura interior, então vamos começar com um pequeno exercício de concentração, antes de entrar no assunto ou em qualquer outra coisa. Primeiro, se você estiver assistindo no seu computador, eu quero te pedir que faça o seguinte: pega o mouse e guarda ele, justamente para você não entrar em tentação em querer ficar mudando de tela, tá certo? Segundo, se você tiver no seu celular, desliga um pouco das notificações. Deixa as mensagens de WhatsApp tocar à vontade. Vai ser apenas 40 ou 50 minutinhos que a gente vai estar aqui no máximo, tá certo? Essa semana é uma semana de imersão para você que vai começar a mudar o seu hábito, principalmente o hábito de focar naquilo que realmente vai te trazer resultado. Então dá uma paradinha, ok? Deus com certeza vai te abençoar. Essas são as primeiras informações que eu gostaria de passar. Nesse workshop nós teremos 4 aulas. A primeira hoje, a segunda depois de amanhã, na quarta-feira, a terceira na quinta e a última aula na sexta-feira, onde nós encerraremos aí as nossas aulas. Mas a semana vai até o domingo, com atividades no WhatsApp, no Telegram e na nossa comunidade no Facebook. Assista às aulas em sequência. Assistam todas as aulas até o final. No final de semana, no domingo, estaremos encerrando, como nós já falamos, e eu quero que você tenha absorvido o máximo. Essa semana realmente vai ser muito intensa. Nós vamos ter lives, você tem toda a programação no nosso site. Nós vamos estar enviando para o seu e-mail artigos sobre cura interior, também e-books gratuitos. Inclusive, no final dessa aula, tem um presente que nós preparamos para você, e eu só vou revelar no final, tá certo? Importante também é que você nos siga nas nossas redes sociais, se você ainda não nos segue, para que você não perca nada, para que você fique ligado com tudo e para que você receba tudo aquilo que nós planejamos para você.
E já esquecendo dos podcasts, que são arquivos de áudio que eu estou enviando exclusivamente para o canal Telegram e para os grupos do WhatsApp. E para finalizar, eu quero muito que você participe desse workshop ativamente. É por isso que ele se chama de ativação. Então não deixe de comentar, de compartilhar. Aqui abaixo você pode fazer isso à vontade. Dizer o que você está achando, o que é que você está percebendo, se você está gostando. Fale o que é que você entendeu da aula de hoje, o que é que você aprendeu, como é que Deus está abençoando e qual a sua expectativa também deste evento. São essas informações que eu tinha para passar para você. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e logo em seguida a gente vem com uma aula sobre o cristão e a tentação. Eu conheci o Bispo Odimário no seminário de cura interior que ele fez na minha igreja. Foram 3 dias de muito crescimento espiritual. Uma das áreas que mais eu fui tratada foi na área do perdão. Não do perdoar ao próximo, porque perdoar ao próximo para mim é fácil, mas perdoar a mim mesma é mais difícil. E ali eu entendi o grande amor de Deus. Eu entendi que errar faz parte do nosso crescimento. São experiências que nos faz avançar, que nos faz crescer. E ali eu parei de me cobrar tanto, me perdoei. E isso melhorou demais a minha autoestima, melhorou a minha autoconfiança. E eu me senti uma pessoa mais livre, mais leve e liberta. Depois eu continuei lendo o livro Sara Nossa Terra, que também um livro maravilhoso. Parecia que eu estava vendo o Bispo Odimário conversando comigo. Apesar dele ser um homem de muito conhecimento bíblico, eu considero o Bispo Odimário uma das pessoas que mais conhece de Bíblia. Ele tem uma linguagem simples e a sua humildade é o que eu mais admiro. Então eu estou ansiosa esperando que esse seminário volte, o Sara Nossa Terra, esse seminário de cura interior, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas, curadas e saradas, assim como eu também fui. Por que algumas pessoas conseguem realizar seus sonhos e outras não? Qual sua capacidade de administrar seus problemas e de vencê-los? Os problemas que você encontra em sua vida te impulsionam ou te paralisam? Você tem criado estratégias de vida para alcançar a vida abundante que Deus escreveu para você? Ou você tem culpado a tudo e a todos por não ter seus sonhos realizados? Através do livro Sararei Sua Terra, de Odimário Teixeira, você irá aprender quais os males que as feridas abertas no passado podem trazer para seu presente, te fazendo uma pessoa infeliz e frustrada. Descubra com este livro que existe cura para a sua alma e que a palavra de Deus é totalmente poderosa para te trazer esperança e realizações, no qual você sempre sonhou. Aprenda a determinar seu valor e se posicionar como um verdadeiro filho e herdeiro de Deus e de suas promessas. De volta aqui à nossa aula, vamos aí falar sobre tentação. Por que falar sobre tentação se nós estamos num workshop de cura interior? Se alguém necessita de cura interior é porque um dia ela foi ferida. E um dos principais fatores geradores de ferida na alma é o pecado. A tentação não é a única coisa que faz com que as pessoas pequem, mas eu acredito ser uma das principais armas que o inimigo de nossas almas se utiliza para atrair pessoas para pecar. Por isso nós decidimos iniciar esse workshop falando sobre esse tema, onde se você não aprender a lidar com a tentação, terá um caminho muito longo para alcançar as promessas de Deus para a sua vida. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer o inimigo de nossas almas, saber aprender a lutar contra ele e entender como funcionam as suas armas. E a principal arma dele é a tentação. O que é a tentação? A tentação é um desejo muito forte que tenta nos impulsionar para fazer alguma coisa que é censurável, alguma coisa que provavelmente não é certo e que a Bíblia não aprova. Na própria Bíblia, a tentação
é aquilo que impulsiona e motiva as pessoas a cometerem pecados. A tentação é um convite muito forte para que as pessoas venham pecar. Ela cria na pessoa um desejo para o pecado. A tentação muitas das vezes vem do diabo, do inimigo de nossas almas. E ele usa pessoas que dão lugar a ele para isso. A tentação jamais vem de Deus. E por que a tentação não vem de Deus? É muito fácil de entender. Porque a tentação é um convite ao pecado e Deus jamais levaria alguém a cometer pecado. O que me garante que Deus não leva pessoas a cometerem pecado? Porque no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, está escrito: Kishoked ani alidivari lasotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Sim, Deus é cumpridor daquilo que ele escreveu. Dentro da natureza de Deus existe algo imutável, que é a santidade de Deus. Não muda de forma nenhuma, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele nunca vai perder sua santidade, e a santificação geralmente, com certeza, vem do próprio Deus. Nada pecaminoso, impuro, pode se aproximar de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, para que ele não possa ouvir. Mas o que faz separação entre Deus e os homens são os pecados. Não é pecado, querido, ser tentado. Pecado é quando nós não resistimos à tentação. Quando nós cedemos à tentação. Aí sim é pecado. Alguém aí pode até dizer: olha, mas eu não tenho força para resistir à tentação. Bem, olha só, não é bem isso que a Bíblia garante. Não é bem isso que a Bíblia ensina e não é isso que a Bíblia diz. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia fala que não veio sobre você tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que você pode. Antes, com a tentação, te dará um escape para que você possa suportar. Mas por que pessoas então caem em tentação? Por que isso acontece, já que Deus ele não permite que eu seja tentado suficientemente para que destrua a minha força? A primeira coisa que faz com que pessoas caiam em tentação é por não estarem cheias do Espírito Santo. Isso mesmo. Observe como Jesus foi tentado. No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado para ser tentado no deserto. Isso aconteceu logo depois que ele foi batizado por João Batista, e todos que estavam ali viram ele cheio do Espírito Santo. A segunda coisa é falta de vigilância e de oração. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, a Bíblia fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, falta de vigilância e falta de oração. A terceira coisa é pela concupiscência. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, a Bíblia fala o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois de havido a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Mas o que é concupiscência? Eu não sei o que é isso. Pois bem, concupiscência é um termo utilizado para designar cobiça, apreço por bens materiais, como também prazeres sexuais, ganância por poder, por dinheiro. Tudo isso é concupiscência. Nem sempre fazemos o que é certo e caímos em tentação. Quando isso acontece, podemos pedir perdão a Deus e aprender com nossos próprios erros. Deus perdoa quem se arrepende e ajuda quem quer mudar. Se você quer mudar, se você se arrepende, se você reconhece o seu erro, Deus te ajuda e Deus opera na sua vida. Ok? Qual a diferença entre tentação e provação? As pessoas sempre acabam fazendo uma confusão entre essas duas coisas. Muita gente tem dificuldade de entender a diferença
quando estão sofrendo provações ou quando estão passando por tentações. Geralmente há uma dúvida do que ela está vivendo vem de Deus ou vem do inimigo. A verdade é que quando nós falamos de tentação e provação, precisamos entender que existem diferenças mesmo entre as duas, principalmente nas consequências, são totalmente distintas quanto àquilo que vai ser gerado em nossas vidas, caso a gente não saiba como enfrentar uma coisa ou outra, ok? E a gente vai falar sobre a diferença das consequências de cada situação, provação e tentação. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, nós encontramos uma explicação. Observe: meus irmãos, tenha grande motivo de alegria o fato de passares por várias provações. Olha aí, provação não é tentação. Sabendo que a prova da vossa fé é que opera em vós a paciência. Já em Tiago 1,12 a Bíblia fala: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Quer dizer, com domínio próprio, com inteligência emocional. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor promete para todos aqueles que amam. Deus nos ensina que provação é algo que vem dele. Faz parte da sua pedagogia, do seu método, que ele usa justamente para nos ensinar, para nos moldar, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, como gente, como pessoa, como filho dele, como servo dele. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia fala: ora, a perseverança deve concluir sua obra, para que nós venhamos a ser maduros e completos e íntegros, sem sentir falta de coisa alguma. Então é importante, querido, ressaltar que assim como um professor que aplica uma prova na sala de aula, fica em silêncio, observando cada aluno, a colocar em prática aquilo que aprendeu, assim também Deus age conosco, e um dos meios é a provação. Eu gosto de dizer que provação é um teste, enquanto a tentação é nada mais nada menos que uma armadilha. Então provação é Deus nos testando, e a armadilha é um laço que o inimigo usa para nos laçar, para nos prender. A Bíblia fala que ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, tampouco ele tenta alguém. Nos versículos anteriores que nós lemos, a Bíblia fala que Deus nos prova, mas agora a Bíblia está dizendo que Deus não tenta ninguém. Então, como é que Deus prova e tenta ao mesmo tempo? Então seria algo incompatível, seria algo errado. Tentação é uma coisa, provação é outra. Resumindo esse assunto, provação gera frutos, tentação gera pecado e gera morte. Ok? Entendido isso? A tentação tem 3 caminhos, 3 origens. Ou no inimigo, ou na carne, ou no mundo. E ela tem como objetivo levar o sujeito a pecar, certo? Produzir um rompimento entre nós e Deus, no nosso relacionamento com Deus. Porque como nós já falamos aqui em Isaías 59, versículo 1 e 2, a Bíblia fala que o que faz separação entre os homens e Deus são os pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado também, mas a Bíblia fala que ele não pecou. Ele não cedeu às tentações, ele não caiu na mão do inimigo. Jesus foi tentado em 3 níveis e a gente vai ver isso agora, certo? No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, 3 níveis: concupiscência da carne, que é o desejo de sentir; concupiscência dos olhos, que é o desejo de ver. E esse desejo está relacionado também a querer. E a soberba da vida, que é o desejo de ser. Jesus foi tentado justamente nisso, mas conforme Hebreus 4:15, como nós já falamos, ele não cedeu às tentações. E como se deu essa tentação que Jesus sofreu? Vamos ver. Precisamos entender que Jesus estava no corpo humano, ele estava ali na sua natureza 100% humana. A primeira sugestão do inimigo
foi que Jesus matasse a sua fome. Transforme essas pedras em pão. O desejo de sentir. Jesus estava sentindo fome e o pão para ele era algo agradável ali, que mataria a sua fome. Aí Jesus lhe responde com a palavra. Disse-lhe então o diabo: se é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Lucas capítulo 4, versículo 3 e 4. A segunda sugestão foi instigar Jesus a ter sede de poder, aquilo que a Bíblia chama de soberba da vida, o desejo de ser. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque a eles me foi dado, e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorar, todos eles será teu. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e somente a ele dará culto. Lucas capítulo 4, versículos 6 a 8. Próximo seria a concupiscência dos olhos, o desejo de ver. Esse está relacionado, como nós já falamos no início, a querer. Então, levou Jesus até o pináculo do templo e disse: se é filho de Deus, se atira daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas capítulo 4, versículo 9 ao 12. Observe, querido, que Eva foi tentada com os mesmos parâmetros que Jesus. Vamos analisar. Vendo a mulher que esta árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que ele comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, o que é isso? Concupiscência da carne, desejo de sentir. Agradável aos olhos, o que é isso? Concupiscência dos olhos. A árvore é desejada para dar entendimento, dar poder, soberba da vida, tentação do ser. Coma e você vai ser isso, você vai ser aquilo. E hoje o inimigo continua usando as mesmas coisas, a mesma estratégia, o ter, o sentir e o ser. Infelizmente, muitos caem nessas tentações, muitos. Agora, diante de tudo isso, como resistir às tentações? Como fazer para não cair, não errar, não falhar? Primeira coisa, evitando as situações de tentação. Como a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. A segunda coisa é pedindo ajuda a Deus. Sim, quando Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou que em Mateus capítulo 6, versículo 13, que nós devemos pedir a Deus ajuda para não cair em tentação. Então, é uma das formas, orando, pedindo a Deus para não cair em tentação. Terceiro, está afirmado na palavra de Deus. Jesus resistiu ao inimigo de nossas almas, porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra, e quando o inimigo veio com um argumento, ele rebatia com os argumentos da própria Bíblia. Em Lucas capítulo 4, versículo 4, a Bíblia fala: e Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo tenta Jesus também mais 2 vezes, e ele sempre usando a mesma coisa. Está escrito, está escrito, está escrito. Se você não sabe o que está escrito, não conhece, você não tem como se defender do inimigo usando a Bíblia. E como é que eu conheço a palavra? Comendo dela, me alimentando dela, estudando, lendo, ouvindo a palavra. O que você está fazendo hoje aqui? E eu quero desde já até mesmo te parabenizar por já ter chegado nesse estágio dessa aula, certo? Quarto ponto seria como vencer as tentações olhando para Jesus. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário,
ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então Jesus, ele foi tentado, ele sabe como sair da tentação, se livrar, e ele está pronto para nos ajudar. E a Bíblia fala em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está sentado à destra do trono de Deus. Tinha uma recompensa para ele. Ele ficou até o fim, venceu todas as tentações e hoje ele está aí para nos ajudar. No livro de Hebreus 2,18 está escrito: porque naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os outros que são tentados. Quer dizer, a mim e a você quando nós somos tentados. Certo? Quinta coisa que eu devo fazer para vencer as tentações: vigiar e orar. No livro de Mateus capítulo 26, versículo 41, a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Então aí, nós estamos finalizando esse estudo e eu gostaria, querido, você que está participando, que veio, chegou até aqui, eu quero te recompensar, tá ok? Por você ter assistido essa aula toda. Primeiro, te pedir que comente aqui, coloque nos comentários a sua percepção, o que você achou, o que você sentiu, o que podemos melhorar. Não sei, coloca aí aquilo que está no teu coração. O seu comentário é fundamental para que esse workshop, certo, venha a ser sucesso, ok? Uma outra coisa que eu quero te dizer, eu estou falando aqui que eu vou te dar um presente, isso mesmo. E o presente que eu quero te dar é um e-book, um livro digital. Esse livro digital que está aparecendo aqui do lado, tá vendo aqui onde está meu dedinho? Olha ele aí. Esse livro aqui é para você gratuitamente, você não vai precisar pagar absolutamente nada. Só que você vai precisar entrar agora lá no grupo do Telegram, provavelmente já deve estar lá, né? Eu estou falando desde o início. Ou então no grupo VIP do WhatsApp. Aqui embaixo tem botões, certo? Que você pode clicar neles, tanto no grupo VIP do WhatsApp ou então no grupo VIP do Telegram. E assim que você chegar lá no grupo, vai estar lá disponível o e-book para você baixar, o link do e-book para você baixar. Se está sendo bênção para você, compartilha, fala com seus amigos, fala com seus irmãos da igreja, porque tem muito mais pela frente e nós vamos com certeza ser impactados com tudo que Deus está preparando, colocou no nosso coração para passar para vocês, tá bom? Beijão no teu coração, até a quarta-feira com a próxima aula, se assim Deus permitir, que Ele vai. Amém? Beijão. Eu conheci o Bispo Odimário no seminário de cura interior que ele fez na minha igreja. Foram 3 dias de muito crescimento espiritual. Uma das áreas que mais eu fui tratada foi na área do perdão. Não do perdoar ao próximo, porque perdoar ao próximo para mim é fácil, mas perdoar a mim mesma é mais difícil. E ali eu entendi o grande amor de Deus. Eu entendi que errar faz parte do nosso crescimento. São experiências que nos faz avançar, que nos faz crescer. E ali eu parei de me cobrar tanto, me perdoei. E isso melhorou demais a minha autoestima, melhorou a minha autoconfiança. E eu me senti uma pessoa mais livre, mais leve e liberta. Depois eu continuei lendo o livro Sara Nossa Terra, que também um livro maravilhoso. Parecia que eu estava vendo o Bispo Odimário conversando comigo. Apesar dele ser um homem de muito conhecimento bíblico, eu considero o Bispo Odimário uma das pessoas que mais conhece de Bíblia. Ele tem uma linguagem simples e a sua humildade é o que eu mais admiro. Então eu estou ansiosa esperando que esse seminário volte, o Sara Nossa Terra, esse seminário de cura interior, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas, curadas e saradas, assim como eu também fui. Por que algumas pessoas conseguem realizar seus sonhos e outras não? Qual sua capacidade de administrar seus problemas e de vencê-los? Os problemas que você encontra em sua vida te impulsionam ou te paralisam? Você tem criado estratégias de vida para alcançar a vida abundante que Deus escreveu para você? Ou você tem culpado a tudo e a todos por não ter seus sonhos realizados?
Através do livro Sararei Sua Terra, de Odimário Teixeira, você irá aprender quais os males que as feridas abertas no passado podem trazer para seu presente, te fazendo uma pessoa infeliz e frustrada. Descubra com este livro que existe cura para sua alma e que a palavra de Deus é totalmente poderosa para te trazer esperança e realizações, no qual você sempre sonhou. Aprenda a determinar seu valor e se posicionar como um verdadeiro filho e herdeiro de Deus e de suas promessas.